Hoje aqui no podcast Eficaz, eu, Júnior, Head Comercial, vou estar entrevistando em conjunto com o João, nosso consultor de negócios aqui, né? Um entrevistado muito especial para a gente falar um pouquinho sobre vender muito nos marketplaces. Porém, não é só vender muito durante um tempo, mas sim com sustentabilidade e escalabilidade, constância, né? Que a gente fala muito. E o João vai apresentar para a gente quem que vai ser o nosso convidado de hoje, muito especial aqui. Fala pessoal, é isso daí. Hoje nós temos um empresário de Marília aqui que construiu uma operação sólida em Mercado Livre e outros canais. Seja muito bem-vindo, Miranda. Vamos lá. E já me conta um pouquinho, né? Antes de vender, antes da gente falar de marketplace, conta para mim um pouquinho quem que era o Miranda antes disso tudo. Bom, vamos lá. Acho que eu tenho que voltar um pouquinho a história e dizer que eu sou uma pessoa abençoada e que tive sorte de nascer num lar estruturado, né? Com pai e mãe. E minha mãe cuidou mais da parte espiritual ali, da educação, e meu pai mais dos negócios, mas meio que empurrando que tem que ir buscar o pão mesmo, porque o Sim. negócio é osso. É uma família de 7 pessoas, e com 8 anos eu pedi pro meu pai que tinha que ter uma carninha, né, no prato. Uhum. E aí ele falou: "Filho, vem cá, vamos conversar, ó, nós somos em 7. Papai vai garantir o arroz e o feijão, e só que a carne a gente vai ter que buscar". "Mas o que que é isso? Como que é buscar?" Aí ele falou: "Ó, tá vendo, tem um monte de latinha na rua, então aquilo ali vale dinheiro, então acho que você pode começar por ali". E assim eu comecei. Então, já tomei uma decisão ali, né. Mas eu não comprei a carne não, fui guardando pra mim, né. Então E começou como catando latinha, então. foi dessa com 8 anos de idade, Cara, que aí bacana. tentei vendi sorvete também, aqueles carrinhos de sorvete quase que você não vê, acho que mais na praia que vai ver esses carrinhos hoje, Sim. né. Sim. E aí fiquei uma tarde só, achei, falei: "Esse negócio aqui não vira não", chupei quase tudo sorvete e não foi Acabou muito com o bom não. estoque. E assim foi, depois fui trabalhar na feira. Meu pai já trabalhava na feira e trabalhando ali com ele, e aí os vizinhos, os colegas ali, os feirantes, eles via sempre assim, eu sempre fui muito ativo, sempre quis fazer o meu melhor e sempre foi assim, né, sempre trazer o resultado. E as pessoas viram isso, trabalhei com várias pessoas na feira, várias barracas, e ali também a dona Seiko ali da Casa Formosa viu eu trabalhando. E Uhum. ali com 12 anos, Uhum. ela me chamou para trabalhar. Não podia pela idade, Uhum. então fazia os bicos, trabalhava, então também na época eu não poderia estudar à noite, por causa da Uhum. idade, e aí fiquei fazendo os bicos com ela também. Aí quando eu fiz 14 nessa época podia, aí poderia quem trabalhasse, poderia trabalhar estudar à noite, Uhum. então com 14 eu já comecei a trabalhar na Casa Formosa, e ali fui desenvolvendo também, fui chefe de setor, Mas que bacana saber eh que você trabalhou na Casa Formosa, hein, com a Dona é, Seiko. Finada Dona Seiko, né, isso, uma loja ali com mais exatamente. de 60 anos de Marília aqui também, né. Que Exatamente. bacana. É. E ali fiquei um tempo, então fiquei até ali no início dos 18, né, os 17 os 18 incompleto, e pude aprender muito lá, né, de logística, gestão. Quando ela viajava, inclusive a Sim, loja ficava sob minha responsabilidade financeira, eu que bacana. fazia. Uhum. Então, aprendi a desenvolver muito ali. Mas também chegou numa limitação do próprio negócio. Uhum. E aí, o meu sonho com os 18 era ser motorista. E fui Bacana. motorista por 5 anos. Eu falo que se tiver que voltar, eu volto, mas não foi boa experiência não. Motorista Mas, de? eu trabalhei com um Kombi, trabalhei com Fiorino, fazia entrega, né. Entendi. Trabalhei na Outmil aqui em Cartelados. Legal. É. E foi também uma excelente experiência e aí fui desenvolvendo, aí depois saí, aí fui mexer com o negócio, fui vender imóveis, compra e venda, Já estava e empreendendo ali já, né, depois da experiência do CLT, vamos dizer ali, você já começou sim, a sim, sim, empreender. é. E aí, na época, até eu que era a face da empresa ali da Ultimil, né, o pessoal falou: "Ó, você podia montar a sua", eu falei assim: "Ó, não vou montar por conta do respeito que eu tenho", porque, como eu falei, eu saí na época da fase do tiro de guerra, né, Sim. de alistamento. E aí, eles me contrataram mesmo nessa fase, eu falei: Uhum. "Jamais eu posso
quebrar essa confiança, mas eu posso desonrar o que eles A fizeram. oportunidade que foi É, dada ali. exato. Então, Legal. ficamos, não, vou fazer qualquer outra coisa, menos entrar no ramo de que quem me deu a mão me deu a Sim. oportunidade. E ficamos com eles ali praticamente 7 anos. E aí comecei trabalhar com imóveis também. Aí já em 2012, 13 anos atrás, né? Então estava com 35, pensei em montar uma factory. Aí eu fui em Campinas, fiz um curso, uma semana lá, porque para você ter uma factory, você, pelo menos era assim, você tinha que ter um agente de fomento mercantil formado na área. Então, sou eu mesmo, né? Então fui lá, fiquei essa semana, e aí vim com a convicção que não deveria abrir. E graças a Deus não abri, né? Porque Deus me preservou de 2014, 2015, Uhum. 2016, impeachment, e aí, né, o comércio, né, os negócios foram muito Anos ruins nessa difíceis. fase, né? E aí, superando isso, aí tivemos também pandemia, Uhum. e aí ninguém pagou mais ninguém, Sim. então eu dei graças a Deus que eu já não estava nesse negócio, não entrei nesse negócio, então eu vejo que Deus já tinha dado a direção lá em 2012. Livramento, né? Livramento, com certeza. Então, sou grato a Deus. E aí, eu sempre gosto de pensar negócio, de ver negócio, eu gosto muito de economia, eu gosto muito da área financeira. E aí falando de marketplace, já chegando aqui no marketplace, eu comprei pelo AliExpress, eu comprei um kit lá com cuecas. Uhum. E chegou, falei, nossa, isso trem é muito bom, muito boa mesmo. Falei, acho que eu vou vender esse negócio, tentar vender esse trem aqui. Vamos ver como é que funciona isso aqui, né? O bichinho já picou ali já. É, mas aí eu entrei na época, Mercado Livre. Deixa eu ver quantos anúncios tem. Já tinha visto alguma coisa, como é que faz, como é que cria o anúncio. Vamos ver quantos anúncios tem. Tinha 850 mil anúncios dessa cueca, dessa Nossa. marca. Aí eu falei, vixe, o negócio é complicado, né? Difícil, porque naquela época o pessoal falava o quê? Que você tem que. Você entra lá no último da fila. Sim. Essa é a regra. E aí você vai performando com o tempo e tal, até chegar lá na primeira página onde vende, né? Uhum. Eu falei: "Nossa, mas aí vai ser os demais". Bom, mas o que que eu fiz diante disso, né? Bom, se alguém tá fazendo, eu vou fazer também, eu consigo fazer. Mas aí eu peguei essa embalagem, eu sei que eu levantei a mão assim e falei: "Deus, ó, a minha parte eu vou fazer. Dá uma mãozinha aqui, porque olhando aqui, o cenário é nebuloso, não vai Uhum. dar não, mas eu vou fazer o meu melhor. Então o senhor dá uma mãozinha aí?". Então foi assim que começou. Foi assim que começou, realmente, Cara, como a bacana. oração Bacana mesmo, Miranda. Essa história e de vida é muito, muito inspiradora, não só para nós aqui, mas para o pessoal que está nos assistindo também. Saber também que nada começa de um dia para o outro, né? Então é bacana você lembrar essa questão familiar, dos pais, questão também da fé sua também, né? Então acho que isso é muito importante também, né? O ambiente que a gente tá, que não era tão propício, né? Você falou que você teve que ir atrás da latinha para conseguir o bife ali da mistura. Para muitos que talvez estejam nos vendo agora, ainda mais gerações mais novas, não sabem o que é isso. Eu não passei por essa situação sua, mas a gente sabe que é essa questão da resiliência, né? Você sempre com a orientação do pai, da mãe, sempre buscando ali a mãe na parte espiritual, o pai na parte de negócios, empreender, que deu esse direcionamento para você e fez você fazer toda essa trajetória tua aqui que é inspirador, né? Não só para mim, mas para todo mundo que está ouvindo aqui, também o João também que já conhecia um pouco da história também, né, João? Mas eu acho que isso é muito bacana para a gente mostrar esse caminho, né? Porque sim, às vezes o pessoal olha o Miranda hoje, então, onde o Miranda tá, as coisas que ele tem, e não vê esse caminho bacana, essa trajetória que você fez, né, João? É isso. Eu costumo falar que assim, né? Muita gente acha que, entrando já na parte mais técnica do negócio, assim, muita gente enxerga o Mercado Livre e fala, é fácil de vender lá. Vamos entrar no Mercado Livre e vamos vender tudo que a gente consegue importar, tudo que a gente consegue comprar de distribuidor, enfim, tudo aquilo que a gente consegue trazer fácil ali, que tenha preço, né? Então, acho que uma pergunta é fácil, né? É fácil assim, é fácil de fazer, mas eu não tenho a resposta. É,
o que que você diferencia de quem vende pouco e quem vende muito no Mercado Livre? O que que você enxerga como isso, como sendo a resposta dessa pergunta hoje? Qual que é a diferenciação? Eu tenho para mim que o pessoal tem uma dificuldade de entender que a plataforma Mercado Livre e outros marketplaces, ela exige um profissionalismo de excelência. E eu vejo em muitos grupos que a gente participa, o pessoal só reclama. Então, fica gastando energia no reclamar e a mesma energia deveria estar gastando em fazer o melhor anúncio, ou preencher todos os requisitos da Isso é plataforma, bom. que está ali pronto já, na Sim. verdade. É você preencher aquilo lá e fazer com excelência. Então, eu vejo que sempre depende muito das suas fases, mas nada é fácil. Uhum. Nada é fácil. A vida adulta não tem esse negócio de ser fácil, né? Então, sempre é complexo, mas você tem que ter foco, se dedicar, Uhum. eh, e vai acontecer. E ter essa jornada, né? Porque o imediatismo não acontece nos negócios, não é tão simples, né? A coisa acontecer, performar, ter as primeiras vendas. Então, precisa ter realmente essa resiliência, senão não vai acontecer. Isso é importante, né? A Senão não pessoa saber que é o acontece. processo. A gente acabou de falar um pouco sobre história, sobre tempo, né? E às vezes as pessoas Exato. querem vender hoje, seja em qualquer marketplace, estão falando aqui especialmente do Mercado Livre, né, João e Miranda? E as pessoas não querem passar pelo processo, né? E já começa ali a ter um faturamento e já fala, cara, poderia estar, mas o que que você está fazendo para mudar essa realidade? Está procurando um fornecedor melhor? Você está procurando um produto melhor com uma qualidade para, né, não ter um churn lá na frente na tua venda, uma reclamação? Então acho que é muito sobre isso, né? Sobre essa questão de buscar a excelência e estar sempre se reinventando. Quantas vezes você não se reinventou até hoje, né? No mesmo segmento que você tá, né? Imagina quem fica Exatamente. migrando de segmento, tentando achar a fórmula secreta, mas não é tanto segmento, né, João? É muito mais É, acho que assim, muita gente fala de precificação, né? Olhando dentro dos marketplaces no geral, não só o Mercado Livre, mas outros canais, né? O que que você identifica hoje, o que que você enxerga hoje sobre precificação? É só uma estratégia? O que que você enxerga é só preço que vende ou não, João? Existem outros quesitos que fazem muita diferença, até para nossa audiência saber e entender que não é só preço, né? Conta um pouquinho para a gente quais são as estratégias que vocês utilizam hoje para focar nisso. A gente tem buscado sempre assim, né? Buscar excelência. O que está acontecendo? Para onde o mercado tem sido direcionado? E preço é um dos fatores. Então, eu nunca me preocupei tanto com o preço. Eu sempre preocupo. A minha preocupação sempre foi no resultado. Então, se você for entrar no negócio pensando em preço, eu acho que sua vida ela é bem curta, né, nos negócios. Então, você encontrar o produto que é adequado para você, e às vezes não é o que vende mais. Então, é você encontrar o fornecedor ideal que te dá as condições e você pensar no negócio. Preço é um dos fatores, né? Igual promoção. Hoje, o quanto que o Mercado Livre tem performado em relação a ads. Então, a briga é constante e vender de qualquer forma. Então, é promoção ou é liquidação? Liquidação sempre parece que é o que a gente vê, né? Ah, não, você tem que colocar um preço melhor, tal. Não, você tem que ter a melhor estratégia. Uhum, Então, é um conjunto de fatores, né? Desde a criação do anúncio ao o fornecedor. Então, hoje, a cadeia de negócio, ela tem né, eu até coloquei esse dia no meu Instagram sobre essa questão da cadeia, né? uhum, Então, que era antes lá, hoje não é mais assim. Então, se você não tem a fábrica ou se você não importa, dificilmente você vai performar. E falando de controle, fisco, tivemos recentemente uma grande operação aqui em São Paulo, né, que vem de milhões uhum. e de que forma? Então, tá sendo lá, prenderam tudo, fechou o negócio e era um grande fornecedor. E agora, o que que eles vão fazer? Tinha nota? Será que então, não tinha. Eu Então, acho que assim, você tem um negócio ou você tá fazendo movimento para, né, ou você tá passando uma fase que você precisa vender alguma coisa para comer? Então, Miranda, eu acho que até entrando num assunto sobre erros, alguma coisa assim, eu acho que o que a gente pode falar para a audiência nossa, focando assim, quem quer começar a vender?
quais seriam os erros mais comuns que você vê acontecer no mercado, que deveriam ser evitados, né? Que isso pode ali acabar com a operação de forma repentina ou até cedo, né? O que você enxerga com que o pessoal que está iniciando a operação agora, que eles mais erram? Eu creio que é não se conhecer primeiramente, né, porque você tem que saber fazer conta também, né. Então, vai muito às vezes no embalo que todo mundo falando, que, vendas online agora Sim. é o futuro, e entender o que que é para você. O que que é para você fazer? É para você vender online? Então tá bom, qual que é o nicho? Uhum. Qual que é o fornecedor? Qual que é o custo disso? Então entender toda a operação. Então, às vezes, eu tenho essa percepção que as pessoas querem fazer o movimento, mas não tem não consegue dimensionar o todo. E aí a Então gente quebra alguns paradigmas, né? Tu já falou aqui de preço. Muita gente vai querer entrar no mercado olhando para preço, e a gente está falando de alguns erros, né? A pessoa não entende o negócio que ela está entrando, né? Então ela só quer, ou às vezes com o aventureiro, igual a maioria dos brasileiros é muito empreendedor, cara, fiquei desempregado, aconteceu algum problema de saúde, sei lá, fiquei pelo INSS um tempo recebendo benefício, eu preciso voltar para o mercado, ou está mudando de área, ou tentou mudar de área, vou dar um exemplo. Um colega, esses tempos atrás, ficou numa indústria de alimentos aqui em Marília, por mais de 18 anos, numa área administrativa, e saiu. Essa indústria foi adquirida por algumas outras investidores e teve um corte lá e ele saiu, profissional excelente. E agora ele está procurando migrar de área, porque para ele encontrar o mesmo salário que ele tinha, a mesma posição, com esse tempo de casa que ele tinha, vai ser muito difícil. E ele por si só, ele quer mudar. E ele está em busca de fazer cursos, fazer esse empreendimento. Então, acho que é natural do brasileiro. Só que, assim, às vezes nessa ânsia de querer mudar muito rápido, acaba se perdendo. Então, ele coloca o investimento num produto que não deve, né? Então, a gente começa a falar um pouco de preço e desses erros, né? Que ele não entende tão bem quanto a operação poderia ter, trazer os riscos, né? E os benefícios e acaba investindo e tendo um problema maior do que uma solução, né? é isso mesmo, isso mesmo. Eu estava falando agora com o João aqui dos bastidores, né, que a gente estava estruturando a gente fez um projeto de um produto que a gente queria importar também, Uhum. já com grande escala, é uma commodity, né, vamos dizer assim. Então foi 6 meses trabalhando só no projeto, desenhando o projeto da viabilidade. Uhum. Então, no final do projeto que vai dizer se é viável ou não. Então, hoje a pessoa começa comprando e: "Não, vamos fazer", e aí você ouve algumas coisas na internet: "Não, você tem que colocar o menor preço para você ter aquelas 10 primeiras vendas", e isso se torna um vício. E é o que eu falei, a Ah, mas isso aí é promoção os vira isso aí, liquidação sempre. isso aí é os marqueteiros, né? Então. Hoje para quem está nos ouvindo aqui, né, o Miranda ele tem um conhecimento grande, a gente entende um pouco do mercado também. E o que a gente mais vê, né, Miranda, né, João, é esse pessoal, todo mundo hoje é coach, né, é filósofo, né, de determinada teoria, porque a partir do momento que você dá a liberdade para a pessoa numa rede social, todo mundo virou especialista, né? Então É, acontece uma tragédia, todo mundo é especialista. Acontece uma movimentação no mundo, não, eu já previ. E a gente sabe que é mais do mesmo, é o básico bem feito, né? Que tem que ser feito, estudar. Então, poxa, 6 meses para ver a viabilidade de um produto. Então, muitas vezes o cara que fica uma semana, ele já tá com a cabeça também, não, não, já estudei. Falo, cara, você estudou isso aqui. ansiedade, né? O que que você viu? É o mal desse século, né? E o cara vai. Então, assim, eu acho que a questão de, né, é um dos pontos bacanas que você colocou. Talvez a gente não pode ser nem muito conservador, foi o que eu trouxe desse colega meu que tá fazendo essa transição e tá buscando outras coisas, veio perguntar para mim sobre a questão da tecnologia, esse mundo que a gente vive aqui já há um bom tempo. E eu falei pra ele, cara, não é fácil, você vai ter que aprender. Do mesmo jeito que você se especializou na área de administração de alimentos, você vai ter que ter uma especialização. Isso é o tempo que vai trazer essa casca. Mas se a gente puder errar menos, né, Miranda? Acho que esse é o recado, a gente tem que deixar pro pessoal. Estudar mais. Então, se você já é empreendedor, se você tem uma cadeia lá de vendas no atacado ou no, né, pro consumidor final, antes de você mudar de segmento ou você se arriscar em alguma outra área, estudar bem, né, Miranda? Acho que é isso, né? Sim, com certeza. A Essa gente dedicação. estudar sempre, né? Ainda mais nesse mercado nosso que muda toda hora. Então você tem que entender, você tem que saber para onde que está indo. Então, hoje se fala também muito de campanha, né? Não é isso? Uhum. E aí, tem tanta coisa para fazer dentro dessas plataformas para performar melhor. Mas qual é a campanha ideal para você, no seu segmento? Né? Agora você tem, você vai entrar
no mundo online, no e-commerce, porque é uma necessidade ou porque realmente você tem essa convicção no coração que eu vou fazer e eu vou esperar o tempo, porque precisa de tempo, Isso é importante. precisa Eu de queria tempo. trazer até aproveitando, trazer até um gancho. Você falou um pouco sobre importação. Eu queria entender com vocês, acho que todo mundo quer, né, entender, quando que foi esse gancho que você teve, falando assim, poxa, eu vou importar, vou legalizar, vou buscar, eu vou aprender mais sobre isso, porque não faz sentido eu comprar de distribuidores. Como que foi esse processo para você conseguir chegar e se especializar até chegar nesse nível de importação que você faz hoje? Mais uma vez eu vou falar da decisão, né, você sempre tem que tomar uma decisão e buscar em Deus também qual que é o seu direcionamento. E chegou, acho que foi em 2016, eu já tinha essa percepção, acho que eu tinha ido no Fórum do E-commerce e eu vi o movimento do mercado online no mundo. Então lá trouxeram vários gráficos, eu sou apaixonado por dados, gráfico, estatística, eu adoro. E aí eu entendi que fazia muito sentido para o Brasil também. E aí eu falei para minha esposa, eu falei: "Bem, é o seguinte, eh, eu não sou muito inteligente, então, igual você, né, falei pra ela, porque ela leu uma vez, já começa a falar pra você aqui tudo que Legal. ela leu, né. Isso E é eu bom. já pra chegar no nível dela, eu vou ter que fazer umas 15 vezes a mesma coisa. E autodidata, né? É, e aí eu falei pra ela assim: "Então eu vou ter que compensar isso trabalhando, então eu vou ter que fazer isso de madrugada, ir pra conversar Uhum. com o chinês, é 11 horas a diferença de fuso horário. Então eu vou ter que" e não tem essa informação, João, lugar nenhum, como que faz pra importar? As informações que estão aí, elas são, assim, muito rasas de fato mesmo. E eu falei: eu acho que é o caminho, só que eu preciso de você, preciso que você entenda que eu não vou estar o tempo todo com você". E aí, o que que eu fiz? Parava, sabe quando? Quando me dava dor de cabeça. Já não estava entendendo mais nada que eu estava fazendo, estudando. Enfim, graças a Deus, Deus foi dando direcionamento. Conversei com vários empresários que importam, mas todos eles, por mais que receberam muito bem, me levava por um labirinto que não tinha saída. Então foi por isso que eu falo que o mérito é de Deus e as coisas foram acontecendo, marchando, buscando, aprofundando e tendo dor de cabeça, dormia 2 horas e voltava de novo. Então foi assim que a gente descobriu isso. E é legal esse período, né? Porque você falou que foi no fórum, né? Do e-commerce. Sim. Que ano que foi? Eu acho que foi em 16 isso. 2016 ainda, né? Comecinho No ali, comecinho né? O do evento fórum. tava 16 para 17. começando a se formatar, mas É. legal, né? Às vezes quem tá nos ouvindo aí fala assim, ah, não compensa ir num evento, não compensa. Cara, essa absorção, é aquela história, não é só ir, né? É ir, prestar atenção no que está sendo dito, né? Porque Sim, tem gente que só vai para tietar, né? Então, realmente, absorver, porque tem muito palestrante muito Tem bacana que muita vai coisa ali, que boa. traz sim. um conteúdo legal. E você pegou, né, digamos assim, 1% do que foi dito, e falou, cara, mas quanto que você não teve que abrir mão do agora, naquela época lá em 2016, 17, para aprender e se aprofundar? Então, para quem está ouvindo e vendo você hoje nessa posição aí, né? Ouvindo e nos vendo que você tem essa estrutura, né? Mas você teve que abrir mão de muita coisa. E poucas coisas, né? Que todo mundo fala assim, ah, eu vou fazer uma mentoria de 30 dias, eu vou descobrir uma vez por semana, 1 hora com o cara A, B ou C, ou a mulher, seja quem for, e eu vou descobrir, desbravar o mercado. E não é muito assim, porque é a prática que vai trazer realmente isso, né? Então, você abriu mão de noites de sono com a sua família, Sim. para aprender, desenvolver no mar, e mesmo assim ainda deve ter tomado algum outro chacoalho ali no comecinho, né, das importações, né? Importou A, veio B, né? Como é que é? Como é que foi essa... Eu não tive tantos problemas, claro que tive alguns, mas, eh, os chineses eles querem parceiros aqui, né, Quer vender, né? em 2023 eu fui na China, né, então eu fiquei 17 dias lá. E a percepção do chinês que a gente tem daqui é totalmente diferente do chinês que está lá. É totalmente diferente o atendimento, a receptividade, eles querem fazer o melhor para você, eles querem te colocar no melhor hotel, quer te levar para almoçar, jantar. Legal. E então eles querem fazer negócio. Então eu tive poucos problemas, assim. E alguns problemas que teve,
acabei tendo alguns insights também desses problemas e desses problemas fez negócio também. Sabe, quando você fala, pô, veio errado, não sei o que, mas espera aí. E aí você tem uma sacada ali também. Então, às vezes, os obstáculos que se apresentam, na verdade, é a provisão divina, para que você olhe para outras questões que você não está olhando. Mas, ô Miranda, você falou aqui que você foi no Fórum do E-Commerce de 2016, que você teve a Sim. sementinha foi plantada ali. Mas você tá falando que você foi para a China a primeira vez em 2023, então teve uma longa caminhada aí, né, para até chegar, né, nesse ponto. Mas você já estava importando nesse Estava período. importando, então eu fiz várias compras através de AliExpress e experimentando Uhum, os produtos e ver de fato se fazia sentido, porque negócio tem a emoção, né? Tem a parte da coragem, mas tem a razão também. sim. Então deixa eu ver se funciona com isso ou aquilo outro. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então fiz vários testes antes, Uhum, né? E aí comecei a comprar também aqui de fornecedores locais. Comecei a vender relógio, tudo da Zona Franca de Manaus, tudo da forma regular. uhum. Brinquedo eu comprei, então fui em feira de brinquedo. Então, eu naveguei um pouco alguns mercados para entender. Brinquedo, por exemplo, quando eu vendi brinquedo, acho que foi 19, fui numa feira, comprei pagamento antecipado, acho que era na época do boneco, né, João? Você lembra? Foi 19, 20? Lembro, foi 19, 20. E Que era aí uma febre, aquele boneco, e isso, e acabou. aí ninguém tinha, ia ser lançado para todo mundo, e beleza, tô dentro, né. Só que aí eu não entendi o jogo, eu falei: "Mas essas margens aqui não faz sentido para mim". Mas só que você vai evoluindo, porque eu estava no Simples Nacional, Uhum, e aí depois, passando um tempo, eu fui entender como que eles fazem. Porque se eu estou comprando pagamento antecipado, mesmo preço que eles, como que eu não consigo vender no preço que eles vendem? uhum. E aí tem o jogo do tributário. Isso. Aí uma coisa é você falar Simples Nacional, outra coisa é você falar de presumido, outra coisa é você falar de lucro real. Essa é a virada de Então, chave aí aí. você entende? Então, aí tem alguns mercados que se você não tiver no lucro real, você Não faz não sentido. vai acontecer, não vai fazer. E esse que muitas vezes, né, o grande gap aqui da maioria dos empresários, né, ele acha que ele ficar no simples com 10 CNPJs, ali vamos chutar aqui, né, ele acha que ele tá no lucro, né? Não, porque eu tô dividindo o faturamento, o cara tem lá um Bling, um Tiny, ele tem 10 Bling, ele tem 10 Tiny, tá aquela Loucura, gestão né? Gestão? Será maluca que tem ali, gestão? se tiver gestão, né? Mas assim, esse é um ponto muito bacana também, né? Essa atenção na questão tributária. Que o cara às vezes vai vendendo, ele olha muito a questão do faturamento, né? Cara, tô faturando, tô faturando, tô faturando. E olha o caminho que você fez fazendo esses testes, 2016 para 2023, ter a oportunidade de visitar e entender esse cenário. E aí, em 2019 para 20, que você falou que você estava numa feira, que você entendeu essa questão de como que o cara consegue vender ou não, principalmente com essas novas regras fiscais que tá vindo agora, né? De agora para o Sim, ano que vem sim. também, que muda totalmente o jogo, né? Sim, completamente. E se você não entender hoje do seu nicho, qual o espaço que você quer, se conhecer, né? Antes de iniciar qualquer coisa, se é para você, eh, porque vai ficar cada dia mais difícil. Você tem que ter volume, você tem que ter escala, você tem que ter recorrência, você precisa entender de marketing, você precisa entender do seu produto, você Sim, precisa conhecer o seu cliente. Então você tem que ter uma estrutura dentro da empresa, tem que ter um time bem alinhado, e isso é uma rotina sim. diária, para que tenha sucesso, senão não tem como. Então, é lindo, é maravilhoso, mas saiba que você está entrando num mercado altamente competitivo e, e o pessoal vende aí, parece que é uma coisa muito fácil Muito fácil, né? e não é. É o detalhe, né? É, É o detalhe que tem que olhar, que vai fazer exatamente. você É, continuar vendendo mais e se manter, ou você e morrer no falando, jogo ali no game. exatamente. E falando do jogo tributário, e aí, quando eu tô falando do jogo tributário, é tudo dentro da legalidade mesmo, de fato, Sim, né? dentro das quatro linhas ali, sim. Exatamente, exatamente. E para vocês terem uma ideia, meu João Júnior, é o quarto ano que eu tô trocando de escritório de contabilidade, Rapaz. porque
você tem que entender, porque, assim, a maioria dos escritórios bom, é por conta do número das empresas também. Hoje a Sim, gente tem, acho que 24 milhões de empresas, mas 94% ela estão no Simples Nacional. Simples. Então, você também tem que procurar um escritório de contabilidade qualificado, sim, senão não vai entregar. E aí, ele vai até sugerir o que você falou, Júnior, que, uma outra empresa, no Simples mesmo, porque ele também não sabe te orientar né, no regime normal, que é o real ou real presumido. presumido, não tem nem Então, noção, né. né, porque Não, não, porque é tá bom, fica aí, tá porque bom. não é simples não, Sim, é outra pegada. é outro game, né. E entrando até nesse Bacana. assunto de escritórios de contabilidade, eu acho que é algo muito importante, né, da gente falar e trazer. Você vê que hoje eles estão preparados para esse novo tipo de empresa, digamos assim, porque hoje existem empresas que só vendem online, que nasceram e cresceram ali como e-commerce, como player de marketplace, e não como, poxa, era uma loja física que começou a vender online ou era um distribuidor. Então hoje a gente já tem muitas empresas que nasceram e são tão somente e-commerce. E aí a pergunta que vem fica muito clara, né? Você enxerga que hoje o pessoal da contabilidade mesmo de fato, eles estão preparados para atender esse tipo de empresa? Porque a gente sabe que muda velocidade de resposta, muda muita coisa, porque dentro do e-commerce as coisas acontecem muito mais rápido, né? João, no Simples Nacional, sim, mas depois que você atingir esse faturamento que obrigatoriamente não, né, você Sim, pode criar outras empresas, mas se você for para o regime normal, aí é bem mais nichado, o ticket, né, é outro, existe uma outra expertise, porque tem vários tratamentos diferenciados em cada estado, então tem vários benefícios fiscais que você pode aproveitar dependendo também do seu porte, porque, não é porque a Santa Catarina, tem o benefício lá de 4% de ICMS que é para você também não. sim. Porque tem toda uma questão de logística, não sabe, então tem que fazer sentido para a sua operação, não é do jeito que está sendo vendido. No corredor logístico de Minas, faz sentido para você, na sua estrutura? Então é a ciência exata que vai É o que você falou aqui dizer, né, atrás, né, é o detalhe, é estudar se muito isso faz sentido para você e para o para seu negócio você, também. Então, acho que o exatamente. game é esse, né, é o Acho que cara se preparar, né. olhando esse game, né, a gente comenta muito de, poxa, o contador, o escritório falou, vamos abrir outro, vamos ter outro CNPJ. Isso também depende muito do negócio, da onde você está comprando. Será que faz sentido eu estar no lucro presumido ou real? Ou não, eu preciso continuar no simples porque faz mais sentido de onde eu estou comprando. Como que você enxerga isso hoje? É, é natural? Isso pode acontecer? O dentro da sua trajetória, tem algum ponto que você passou sobre isso? Na época da mudança, por conta de faturamento, a gente pensou bastante, porque qual que é o que fala o discurso padrão? Cria outra empresa, não sai do simples. Não, cara, é complicado, é difícil e realmente é. Só que você tem que tomar uma decisão. Você tem um negócio, você tem ou não um negócio? Que tamanho que vai ser o seu negócio? 10 empresas no Simples, nome de terceiros, de colaboradores, isso no final das contas você não tem um negócio. Vamos ser bem realistas, você não tem um negócio, você tem Uhum. alguma coisa aí, e que se a receita te pegar, o fisco te pegar, acaba com tudo, acaba com tudo. Então esse último escritório, para você ter uma ideia, antes de fechar com eles, ele levou inclusive um professor, meu de direito tributário. E estava lá na sala, junto com a gente, eu achei, Uhum. assim, fantástico, porque ele entendeu a operação, eu falei para ele já dos outros 3 que eu tinha saído, eu falei: "Cara, eu não quero sair o ano que vem de você. Uhum. Então vê bem, porque não é fácil também tomar decisão, e só que eu tenho uma visão, e eu que tenho que ficar demandando no regime especial A, B, C ou D, quando o contador deveria estar fazendo esse Sim, trabalho, faz sentido. porque por onde eu passei, quem deu o preço do serviço não foi eu". Então, Nada mais justo. né, então assim, eu acho que ainda mais agora, com a inteligência artificial, com esse
sistema todo da Receita, com todo esse controle. E, na verdade, eles têm tudo, desde a da época da faculdade, que eu me formei em 2007. Eu tenho um amigo que ele é hoje delegado da Receita Federal. Você se Então ele formou em em direito. direito. É. E eu queria fazer, Legal. na verdade, economia, mas não tinha aqui. E aí eu já estava casado, aí você vai pra outra cidade e tal, O que que eu aí faço? aí eu fiz direito. Direito, economia para direito é um Mas tinha salto crise ali. toda semana de querer parar, mas direito é uma benção, abre a mente, assim, de uma É, forma é que que no bacana. ini é que você vai com aquela expectativa de: "Ah, quero ver como é que é e tal", mas aí é português, aí é latim, aí é filosofia, Sim. sociologia. Aí eu falo: "Meu Deus, cadê o Cadê o direito?". direito que não Aí foi chegou 2 anos e ainda? meio, uma agonia, querendo parar toda semana, até que eu falei: "Não, agora eu vou fazer". Aí eu comecei a estudar um pouquinho. Que legal, cara. Que E Acaba legal. dando aí e aí, veja, a gente voltando para falar do tributário, esse professor estava lá, e um excelente professor, então já elevou o nível, Você já já falou: "Ó, aí opa, já é. E aí a gente chegou onde eu quero apresentou a agora. complexidade, esses regimes de vários estados e tudo mais, e eu falei assim: "Então, qual o regime que eu poderia estar? Será que dentro da legalidade, João, que foi o que a gente sempre buscou, eh, fazer sempre da forma correta, então a gente declara tudo, declara e paga, graças a Deus. sim, Eh, então, às vezes, eu perguntei para ele: "Cara, é uma utopia fazer as coisas direito aqui, 100% dentro da legalidade nesse país?". Ele falou: "Não, Marcos, mas não é uma jornada tão simples". Eu falei: então eu preciso desse diagnóstico. Se eu tenho o negócio de fato, se eu consigo escalar para onde a gente está querendo chegar, se é possível fazer. uhum, Eu não quero, passar vergonha, amanhã ou depois e como acontece em alguns lugares, a gente vê sim, várias operações acontecendo, tanto dentro do Mercado Livre quanto na própria sede da empresa. sim. Encostam o caminhão lá e levam tudo e você vai responder no fisco, às vezes criminal também. Então, aonde que está a honra desse negócio, né? Então, eu sempre pensei, quando eu fiz essa oração, eu quero fazer certo, quero fazer direito. Então, até para dar exemplo também, né? Porque o ministro curso de finanças, então tem que ter, eu acho que você tem que ter moral Sim, para falar. E você sempre vai ser confrontado quando você se coloca na posição de líder. Então, você tem que ter moral, senão não vai e rolar, isso é né? importante a gente deixar claro para quem está nos ouvindo, né, Miranda, que a lei hoje no Brasil, ela é muitas vezes falha e omissa em alguns pontos, né? Não vamos entrar muito nesse detalhe, mas quando a gente fala de fisco, não tem para onde correr. O Diz governo vem que atrás e se é imposto, seja o que for. Então, assim, se o cara pensa, né? Ele tá assistindo aqui, ah, não, eu vou tentar um jeitinho, né? Isso vai trazer um problema para ele lá na frente, porque isso vai acumulando ano a ano, na hora que isso chegar lá na frente, ele vai ter um baita de um problema, né? exatamente. É porque a estatística, né, de fiscalização te favorece, né. Então, por Sim, exemplo, cargas no portos que realmente caem no canal vermelho, de fato, é 3%. sim, Então, se trabalha com estatística, né. Então, só que a hora que te pega, irmão, aí tudo aquilo que você construiu, se construiu alguma coisa de fato, né, se você só não trabalhou com liquidação, sim, aí você não conserta tá mais. certo. Boa. E uma pergunta, acho que bem legal da gente fazer aqui, acho que o público também está na esperança de ouvir isso ali, né? Hum. Qual que é o próximo nível agora? O que que você deseja conquistar como empresa? Tem algo que fala assim, poxa, eu não cheguei nesse ponto, queria buscar isso. Se é que você consegue abrir algo assim algo que você tem buscado ali, está desenhando para isso. Eu acho que a gente já falou algumas coisas nesse sentido, estudar sempre, é o que a gente tem feito. Então, entender realmente das questões tributárias, por mais que, né, tem várias mudanças aí, se de fato elas acontecerão como estão estruturadas hoje, né, porque no Brasil eu sempre você fica com a dúvida se de fato vai acontecer ou não, né. Sim, Do jeito que está, eu acho que melhora, porque eu acho que nivela os empresários de fato, então aquele que é amador ou aventureiro, que tem várias empresas, então esse vai ter dificuldade, então eu acho que vai ser melhor para quem quer fazer certo. Então
tá desenhado legal, no meu ponto de vista. Talvez para quem ainda não entendeu, né, meu? Desculpa te cortar, vai mudar o game também para o fornecedor que você atua também, né? Porque a partir do momento que mudou essa regra, eu vou ter que muitas vezes migrar de fornecedor que eu tenho, né? Porque é o Isso, famoso meia nota, a nota isso. vai e volta 10 Então, é o que a gente vezes. está falando de alguns distribuidores aqui do Sim. Brasil. Como é que eles vão fazer? É por isso que eu falo, você realmente tem um negócio? Né? Então, é estudar, eh a gente tudo que a gente vende hoje 100% é importado, então nós temos 4 marcas próprias, né, que já está vindo já dessa forma da China, e então é isso, é trazer valor para essas marcas, viu, João? E o brand, de fato, fazer aí como eu nunca briguei com preço, eu acho que ainda a gente fica mais confortável, não entra na guerra de catálogo, Uhum. e é isso, tentar esse contato, ou você é fábrica ou você importa. Senão você eu acho que você brevemente está fora do jogo. É isso, então essa mensagem é o que a gente está fazendo, e vamos ver se Deus abençoa mais uma vez, tem abençoado, né, então estamos crendo que vai dar certo. Muito bom, muito bom. Ô, Miranda, para a gente não precisa abrir tanto, né? Mas às vezes quem tá nos ouvindo ali tá um pouco curioso, né? Hoje, o que que você conseguiria falar da sua operação hoje, né? Para incentivar talvez quem tá vendo ali hoje, poxa, né? Hoje você tá aqui em Marília, tem alguns funcionários, né? Como é que é um pouco da tua operação hoje? Quantos funcionários você tem trabalhando com você? Como que é um pouco dessa logística tua hoje? Como é que você atua hoje é Mercado Livre que a gente está falando aqui, mas existem outros marketplaces, Shopee, Amazon, né? Como é que é um pouco da tua operação hoje? Se você puder contar um pouquinho pra Não, gente aí. posso sim. Hoje nós estamos com 11 colaboradores, 2 consultoria, uma de RH e a outra também é de vendas, porque falando, né, até no futuro, João, a gente vem de uma estrutura muito orgânica, né, mas eu creio que a venda vai ter que ser ativa, né. Então a gente também está pensando em novos produtos com a recorrência para que a gente também venda no B2B. Então, estamos estruturando assim, então trazendo qualificação para esses colaboradores, melhorando a questão salarial também e extraindo o máximo possível da operação. Então cada metro quadrado ali tem que fazer sentido, Uhum, cada colaborador, ter o seu ROI, então, é ferramenta de controle, de gestão sempre, ainda mais para quem importa, o fluxo de caixa é extremamente importante você cuidar, porque uma operação demora de 90 a 120 dias para chegar aqui, então já algo estruturado, uhum, porque tem que produzir o produto, tem que colocar sua marca, aí tem a questão do transporte, então, né, faturamento hoje mensal é 7 dígitos, ano acima de 8, bacana. então e o nosso ticket é baixo, né, o nosso ticket hoje está R$ 36, então Então, eu tenho que volume ser impressionante. muito bom para porque por mais que percentualmente é legal, mas dinheiro mesmo é pouco, né, Sim, então é diferente eu ter 10% vendendo um produto R$ 36 de alguém que vende uma bicicleta de 5.000 ou R$ 1.000, totalmente diferente. Então eu tenho que ter uma velocidade, uma expertise ali de operação para fazer a coisa acontecer muito rápida para dar certo. que bacana. E só para, né, alguns pontos que você falou aqui que eu achei muito importante. Então não é só crescer, né? O João perguntou qual que é o próximo nível. Você falou várias coisas, né? Você já tem a questão de estudar sempre, parte tributária que sempre muda, tem que estar em atenção. Já está com 4 marcas aí sua, né? Depois das viagens que você fez. E a questão de pessoas, né? Miranda não faz tudo sozinho, né? Como é que vai fazer? Não dorme, né? Aí, É, aí não tem como. E é muito bacana isso, a gente trazer para o pessoal que está nos ouvindo, essa questão do cuidado que você está tendo e o reinvestimento que você está fazendo também. Que tem gente que fala, não mexe na empresa, eu vou trocar o carro, não, vou trocar de casa. E vai esquecendo o time ali, né? Então você Time. falou algumas coisas muito importantes, eu queria enfatizar isso. Primeira questão de consultorias, que você está com umas consultorias lá, poxa, sou formado em direito, mas e o RH e as pessoas, quem cuida de quem, né, faz o trabalho para nós Sim, aqui? Isso é muito exatamente. importante. Parte de vendas, outras
possibilidades de venda, acho que essa questão de olhar para outros canais de venda, né, cara? Eu tenho uma operação aqui que vende no varejo, atacado, algumas outras soluções que eu consiga estar atuando também, né? Então acho que isso é muito bacana a gente trazer, porque é a parte de gestão. E é esse olhar para as pessoas que você está tendo, que muitas vezes o empresário não quer ter. Ah, não põe nem ar-condicionado, deixa o cara lá no ventilador suando. Fala, cara, mas cadê essa empatia, né? Trazer Sim, isso, colaborador, sim. porque querendo ou não, o colaborador estando bem com suporte, com uma máquina boa, um ambiente legal, ele vai trazer um resultado melhor para você. Você consegue ver isso hoje na tua operação já? Sim, é isso que eu acredito. Eu tentei fazer sozinho, né? Eu acho que eu não fui muito É o feliz. E caminho que aí todo mundo pedi o tenta, né? socorro. Pedi socorro e graças a Deus a gente tem ido muito bem. Então, A gente que tô é com casado, a consultoria RH, que era uma consultoria assim rápida, tá já com a legal. gente 1 ano e meio, então a gente entende exatamente isso. E a questão da cultura e toda a questão que você falou, ambiente, né, a Sim, uniforme, uma valorização, um reconhecimento de uma dica, uma ideia que mexeu no seu negócio. Então, tudo isso são pontos de atenção. E a projeção de carreira dentro da própria empresa. Então, boa. tudo isso a gente tem pensado, estruturado para que realmente a gente tenha uma base para mudar de fase, né? Porque chegamos até aqui, mas os meus produtos que eu vejo hoje, que eu vendo hoje, será que vai vender amanhã? Sim, Então, a questão do estudar, tá pensando, e aí o B2B, por exemplo, os produtos que eu vendo hoje, né, não são os ideais para o B2B e não vai ganhar a escala que eu desejo. sim. Então, a gente estudar escala, o mercado. Então, para você ter uma ideia, o estudo que a gente está fazendo de um produto específico, 70% é produzido aqui no Brasil e trinta por Uhum. cento é importado. Por que que o 70% é produzido aqui ainda? Com quem que eu vou? Quem serão meus pares ali de, Sim, de, de negócio? Ah, e aí eles estão no simples, eles estão no presumido, no olhar o real. mercado, Eu sim. tenho que entender tudo isso para que, é Faça isso sentido no mesmo? Tem que negócio. fazer sentido, senão tô fora também. Não, e uma palavra-chave que você falou aqui, né? Acho que muitos empresários, né, devem tentar isso, né? Tentar fazer sozinho, né? Até ia fazer uma brincadeira, né? Para quem é casado, né? A sirene nossa ali, a hora que a esposa começa, ó, não tô te vendo, você não tá em casa, tem as crianças. E aí acho que esse que é o ponto-chave, né, cara? Eu preciso focar no trabalho ali, mas eu também preciso cuidar da minha vida pessoal, saúde, alimentação, porque a gente precisa estar bem em casa, né? Sim, Acho que é importante a gente trazer isso também, senão a gente foca também e fala assim, Sim, ah, o sim. Miranda não é um super-homem, é um cara igual todo mundo, que tem as suas, né, os seus A problemas do dia a disciplina, né? dia, mas tem essa resiliência de fazer essa jogada, né, entre vida pessoal, lógico, em alguns momentos a gente tem que focar e abrir mão, foi a conversa que você teve com a tua esposa muito bem ali, olha, eu vou precisar me empenhar durante um período, para aí sim, então perdi agora para ganhar lá na frente. E acho que isso é bacana também, né? Esse entendimento que você teve, porque falando um pouco sobre vida, sobre trajetória, é legal que a gente tenha sucesso na empresa, mas a gente tenha sucesso na família também, tenha sucesso com a esposa, os filhos. Acho que isso faz parte da gente também, né? Falando um pouquinho dessa parte de fé e tudo, né? É importante também, né, Miranda? importantíssimo. Foi muito bom você falar isso, porque é o que você falou. Todos nós somos seres humanos e temos que encontrar um equilíbrio em todas essas áreas. Na área financeira, nos negócios, na família, com os filhos, com a esposa. E tem que estar muito bem tudo isso alinhado. Então, ela ficou com a responsabilidade de estar com os filhos, de estar ali presente o tempo todo, e eu outra responsabilidade. Então, são áreas muito bem definidas e às vezes a gente acaba cometendo os deslizes e Sim, aí o outro dá um toque, e aí faz parte, normal, né? sim, E é necessário, às vezes, os ajustes, né? E cuidar da parte espiritual, emocional é importantíssimo. Porque criar algo é muito difícil. Manter algo funcionando é muito difícil. Exige, essa dependência de Deus, sabe, de ter tudo isso equilibrado e entender quem é você, se você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, isso é de suma importância. Então, hoje se fala muito de números, né? uhum, Ah, dashboard, DRE, business, tal, mas
E aí, o ser humano, como é que tá? Uhum. Porque se ficar doidão, também não faz sentido essa jornada. Todo CNPJ tem um CPF por trás, né? Então Exatamente, isso perfeito, João. é fácil. É verdade. É, e o mercado ele não quer saber se você tá bem ou não, né? Se você tá feliz, se a Né, esposa cada um tá bem, se o filho tá bem, o mercado não quer saber, né? Ele é cruel, né? E se a gente não olhar para isso, não parar, e eu fiz questão da gente trazer isso e falar para quem tá nos importante. assistindo, porque também parte do sucesso do Miranda é a família, é o suporte, é a Sim, esposa que muitas vezes, que a gente tá sim. falando do Miranda aqui, mas tem alguém por trás ali que faz todo o suporte, eu gosto de valorizar. A minha esposa também abriu mão também da carreira profissional dela Olha aí. como profissional para cuidar também, que é uma carreira também, ser mãe ali, de cuidar das crianças e fazer com que o lar aconteça tudo, eu faço questão de enaltecer isso. Então, Não, parabéns mas também para sua esposa também, que faz parte desse sucesso com do certeza, Miranda aí também, não. né? Mas eu tive que ter essa conversa porque eu sabia do Que sacrifício viria que pela ambos frente ali. teriam que fazer. Sim. É fácil você virar o dia, a noite trabalhando, dor de cabeça? Não é nem razoável, mas foi o caminho que eu encontrei. Se alguém, né, consiga fazer diferente, é melhor ainda, né? Consiga Mais ser fácil, mais né? equilibrado, show de Isso. bola. Vamos aprender junto também. Mas foi isso, eu fiz questão de falar dela, porque ela é determinante. É a partir dessa conversa que eu tive a paz para fazer, caminhar dessa forma, né? E hoje os dois desfrutam, né? Os filhos desfrutam. Sim, sim. Então, graças a Deus, A tamo bem nesse tranquilidade de sentido. buscar, né? Você teve uma tranquilidade e a disponibilidade também para falar, poxa, vou focar nisso que eu sei que minha família Tá tá bem junto, tá me assistido, tá apoiando. junto, Sim. tá apoiando. Isso daí é muito importante para qualquer negócio. Eu acho que uma pergunta que eu tenho muita dúvida, né? A gente conversando aqui, eu acho que você contando a sua história aqui, eu entendi que você passou por muita coisa até chegar quem é o Miranda hoje, né? E aí, acho que a gente já conversou sobre isso várias vezes, né? Mas acho que para o público saber aí. Você nunca pensou em ensinar isso para alguém, em ser um consultor? Eu sei que o seu tempo, com certeza, é extremamente escasso, uma agenda extremamente apertada, mas você nunca pensou qual que é a sua percepção sobre esse tipo de ensinamento? É que a gente fala, ouve muito hoje no mercado sobre coaching, né? É coaching disso, coaching daquilo, consultor. Qual que é o seu pensamento sobre isso? Eu já tinha essa visão em relação a estar né, divulgando os trabalhos, inicialmente na área de finanças, ensinando finanças pessoais, e eu sei que é um big do mercado, Uhum. já fizemos isso no passado, mas e hoje eu não senti ainda que é para eu fazer. Por mais que eu sei que tem dinheiro ficando na mesa, Uhum. e muito dinheiro, eu ainda não senti. Eu acho que eu não sou muito bom com as câmeras, eu não sou muito bom de didática, então eu me desenvolvo melhor com as planilhas, com os números, com os gráficos, aí eu fico de boa. Com Cada compra, um eu na adoro sua fazer área, na sua compra, área. E é então formado em direito, hein? Você então. vê. Então eu entendo a sua pergunta, faz todo sentido, tem muita gente fazendo, se dando muito bem. Vocês têm essa expertise e estão fazendo, e eu tenho certeza que vocês terão muito sucesso, porque vocês já têm sucesso, sabem fazer. Então, quem tiver aqui com o time da Eficaz, né, vai se dar muito bem. Bacana. E quem sabe, nos bastidores, a gente pode ajudar. Sim, Ou, né, quebrar essa resistência, essa limitação das câmeras, né, e fazer diferente. vai perdendo, tá É. certo. Ô, Miranda, para a gente poder passar para o encerramento, né, João? Sim, Queria sim. fazer uma pergunta para você, Miranda, falando um pouquinho assim, né? Com toda essa história de vida tua e resiliência que a gente pegou nesse pouco mais de uma hora que a gente tá aqui, ou nessa uma hora quase que a gente tá aqui, que recado que você daria, né, para quem está nos assistindo ali e vendo, para quem vai iniciar nesse mercado? Eu falei um pouco sobre transição, as pessoas que estão querendo crescer, empreender. O brasileiro é sensacional, né? Desde o cara que vende pipoca na rua, na frente do circo, até o cara que é empresário, que tem milhões, funcionários. Acho que essa questão do empreendedorismo brasileiro é maravilhoso, né? O cara que vende um cafezinho, alguma coisa. O que que você diria para quem quer entrar nesse mercado de venda online, o cara que vai iniciar hoje? Olha, eu não tenho conhecimento nenhum. Vou começar agora. E para quem já vende e quer escalar,
que que você falaria para cada uma dessas duas personas? Para quem nunca vendeu e quem já vende e quer escalar. O cara que tá vendo seus, sei lá, os seus 20 mil por mês e fala, cara, eu quero crescer, eu quero melhorar, mas tá ali perdido entre venda, logística, operação. O que que você falaria para uma pessoa dessa? Ou pro Miranda, né? Quando começou lá atrás. Que dica que você daria? Eu acho que é válida hoje é estudar, tem muito conteúdo gratuito, que dá para iniciar tranquilamente, mas Uhum. muito conteúdo, dá para iniciar tranquilamente. E quem quer escalar, ele vai ter que entender de importação, obrigatoriamente. Ele vai ter que entender isso, vai ter que entender de contábil. Talvez eu coloquei mais um impedimento aqui, mas eu gosto de ser bem realista, Sim. né, para que as pessoas entendam realmente. Talvez, falando dessa forma não venda nada, né, João, mas Uhum. é a realidade. Então eu gosto de vai fazer, entenda bem e não é para ser impedimento tudo que eu falei. Na verdade, é para você ver uma oportunidade dos desafios e o dinheiro está aí, aonde ninguém quer fazer, aonde são das 24 milhões de empresas, só 55 mil estão cadastrados no Siscomex. Rapaz. Dessas 55 mil empresas, nem todas têm radar ilimitado. Então, tem negócio aí. Então, vai por aí, é difícil, mas o dinheiro está aí. É a longo prazo e para escalar é aí. É aí que tem que estar. É no difícil que está o dinheiro. E se E- cercar e de pessoas boas também, que sempre, conheçam, que tenham mais sempre, conhecimento que você, que consigam sempre, te ajudar no negócio e agregar. sempre. Porque às vezes você tá ali no dia a dia, você não consegue fazer Exatamente. tudo, né? Exatamente. Isso você tem que entender, é o que eu falei, entenda, se conheça. Onde que você é bom? Você não é bom em todas as áreas. Eu Você acho tem que visão do geral, sim. mas você não é bom em todas as áreas. Então, trazer, montar equipe ou contratar terceiros que façam com Uhum. excelência, saibam fazer, Sim. porque precisa entender e com todos esses controles, nosso país é muito bom nisso. Parece que é o melhor do mundo Uhum. em termos de entender, de cobrar, de fiscalizar. Então, não se iluda, mas é onde está o dinheiro, é nessas Eu particularidades acho aí. que fica muito claro é aquele ditado, né, que fala: se você quer chegar onde ninguém chega, você tem que fazer o que ninguém faz. Eu acho isso Exatamente. aproveitando aqui, eu queria agradecer muito a sua participação aqui. Para nós foi assim extremamente assim construtivo esse papo que a gente teve. E aí, se você quiser e achar interessante também, não sei se você quer falar ou a gente deixar depois aí nos inscritos, onde o pessoal encontra o Miranda, as redes sociais da empresa também, o pessoal conhecer quem que é a empresa do Miranda, o que que o Miranda vende, né? O que o Miranda vende, vou comprar dele, vou participar Fazer negócio, desse fazer vou fazer negócio. negócio. E lembrando, né, você vê, ele já apontou algumas coisas que, poxa, eu tô pensando num B2B, às vezes você pode virar um cliente do Miranda aí Sim, sim, também, Isso sim, né? sim, aí. sim. É, entender o seu perfil, né? Ver quais são suas limitações, seus potenciais e explorar. E começar com o que você tem. Eu comecei com uma cueca, que comprei para uso pessoal Sim. e dali surgiu um negócio. Uhum. Então, às vezes, fica achando que precisa de bilhões e tem que ter uma estrutura. Então, às vezes não é assim. Às vezes é igual a gente. A bandeira nossa do Brasil é ordem e progresso, mas nem sempre é nessa ordem. Sim. Às vezes tem ordem, progresso, às vezes tem progresso, depois a bagunça, aí depois Isso. ordem. Exatamente. Então, entender, eu acho que a verdade não tá nem lá nem cá. Então, é você fazer o seu com o que você tem. Começa. Boa. Boa. Começa. Dê o próximo Ótimo. passo, porque é igual eu digo que o farol, talvez, a limitação dele é os 100 próximos metros, né? Você vai ter que Exatamente. percorrer os 100 para depois o outro 100. Quando eu fui para a China, foi extremamente difícil. Eu não falo inglês, muito menos mandarim. Então, sabe, mas eu tive que viver isso. Então, tem ousadia, tem coragem, mas o Legal. principal, fé. Boa. E nessa jornada lá de 17 dias, eu vi muito Deus, porque, tipo, deixa eu dar uma pra esse cara, que esse cara é meio doido, né? Então, deixa eu. Vamos fazer negócio. Olha. Então É foi isso. assim. É isso aí.
Legal. Tem algum contato, rede social sua que você quer passar pro pessoal? Ah, depois eu passo para vocês então. Depois, então a Vocês gente põe nos colocam, né? comentários ali, né, João? Sim, Também as redes sim, sociais, o colocamos pessoal lá. tá conhecendo. É isso então, Tem o Miranda. Instagram, vou falar só do Instagram então. É Isso. Miranda Importador 73. Então vai me encontrar lá. É isso aí. Miranda Importador 73. É isso, Miranda, Isso. muito obrigado pela tua participação aqui, tá? No nosso podcast Eficaz. Foi um prazer recebê-lo, a sua história de vida é sensacional. E para quem está nos assistindo hoje aqui nesse podcast, depois segue o Miranda lá, entre em contato aqui também nas redes sociais da Eficaz também. E acompanhe-nos aqui também para os próximos episódios aí também, tá bom? É isso, João? É isso. Obrigado. Miranda, Eu que valeu. agradeço, gente. Foi um Obrigado prazer pela estar com presença. vocês aqui, Prazerzaço viu? aí te receber, viu? E vamos fazer negócio e vamos vender. Vamos sempre. Tá bom? Obrigado, gente. Até mais. Obrigado, Tchau, Deus tchau. abençoe.